Sejam todos bem-vindos à continuação da leitura que nós estamos fazendo da obra Caminho, Verdade e Vida, autoria de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Hoje, no capítulo 17, Emmanuel nos traz uma epístola de Paulo a Filemon, ou Filemon, dependendo da grafia utilizada. Emmanuel nos traz a grafia Filemon. E ele nos traz esta epístola de Paulo a este outro cristão, Filemon, que talvez seja a carta mais concisa, curta, né? Na verdade, nós vamos ver que é um pedido a Filemon, né? O capítulo de hoje é intitulado por Emmanuel como Por Cristo. E aí, nós temos a carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículo 18. O versículo 18, ele diz o seguinte: E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo. Então, veja que aqui a carta a Filemon é endereçada de Paulo a Filemon, fazendo um pedido ou dizendo: se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Mas do que Paulo estaria falando? E, brilhantemente, a seguir, Emmanuel vai nos fazer refletir sobre esta passagem. Mas para que nós possamos ter um contexto um pouco maior sobre o que seja, do que se trata a epístola de Paulo a Filemon, é necessário que nós entendamos que Paulo endereça esses termos a Filemon, provavelmente um cristão que ele conheceu em Éfeso. Tá? Na realidade, o que nós sabemos nessa pequena carta a Filemon é que Paulo ele faz um pedido a Filemon acerca de um escravo chamado Onésimo. Onésimo, e à época era comum, né, infelizmente, existirem senhores de escravos, né? Na época que vigia o Império Romano, nós tínhamos uma quantidade de, em média, 30% de população escrava. E nota-se que na Roma antiga havia algumas regiões onde a população de escravos ultrapassava a população de libertos. Então, isto é um contexto histórico, né, que vivemos, e que não havia, à época, nenhuma lei que protegesse os escravos. Pelo contrário, isto era tido como uma relação natural à época. Conta-se, inclusive, que os escravos que fugiam dos seus senhores eram perseguidos, marcados como fugitivos, caso fossem encontrados. Então, havia um arcabouço de leis que, dentre as suas leis, elas contemplavam, né, a escravidão como uma coisa natural. Tá? Então, para que a gente possa entender o contexto da época, e obviamente que quando Paulo, neste trecho, né, neste versículo diz: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta, ele está se referindo a Filemon, o então senhor deste escravo chamado Onésimo,
dizendo assim: se tem alguma coisa a dever-te, ou se ele te deve alguma coisa, põe tudo na minha conta. Acerto tudo e põe tudo na minha conta. Ou seja, o que conta as escrituras é que Onésimo tenha causado algum prejuízo a Filémon. Porém, por que Paulo endereça essa carta a Filémon? Qual é o motivo dele dedicar uma carta exclusivamente para tratar de um escravo, então fugitivo à época? Ocorre que Onésimo se converteu ao cristianismo por intermédio do apostolado de Paulo e, ao se converter, ele se tornou, digamos assim, um ajudador, um colaborador de Paulo, enquanto Paulo estava preso em Roma. Então vocês vão perceber, porque para termos este contexto melhor, eu vou ler este trecho, que é muito curto, da epístola de Paulo a Filémon, com este pedido tão especial que Emmanuel nos traz, e depois ele nos explica de maneira mais profunda os sentidos que existem do cristianismo e de um sentido da verdadeira conversão, né? Que é muito bonito, na realidade, que é demonstrado aqui nesta carta. Talvez por isso Emmanuel nos traga esta carta a Filémon. Então, quando Paulo diz que qualquer dívida que haja em relação a isso, ele coloque na conta de Paulo, né? Porque Paulo, quando escreve essa carta, ele está pedindo que Filémon o aceite de volta, aceite o escravo de volta que havia fugido, mas desta vez de maneira diferente, não numa relação de escravo. É o que nós vamos ver a seguir. Agora, existem duas interpretações de por que Paulo dissera isso. Então, se houver qualquer dívida, coloca na minha conta. Por quê? Porque uma interpretação seria que Onésimo havia causado algum prejuízo a Filémon. E a outra é porque as leis do Império Romano, na época, preconizavam que, se por acaso um escravo tivesse fugido, existiam grupos que perseguiam os escravos fugitivos, os marcavam, enfim, e existiam recompensas muito grandes que os donos dos escravos eles concediam a quem capturasse e devolvesse esses escravos, né? E, porventura, se alguém desse também guarida a um escravo fugitivo, ele estaria em dívida com o senhor deste escravo no montante referente à quantidade de dias de trabalhos perdidos por este servo ou escravo. Felizmente, essa era a realidade da época. Então, para que nós possamos entender o que está contido nesta carta a Filémon, eu vou ler para vocês o pedido em favor de Onésimo que Paulo endereça a Filémon. Ele diz assim: por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, vejam, Paulo tem uma autoridade, me parece, ou salta aos nossos olhos uma autoridade de Paulo em relação a Filémon. Qual autoridade é essa? É uma autoridade em Cristo. É interessante que nós possamos dizer que Filémon se converteu a Cristo, ao Cristo, por intermédio também do apostolado de Paulo. Então, Paulo é o pai, espiritualmente falando, de Filémon na fé. Então, ele continua: embora eu tenha toda a liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, ou seja, o que discorre abaixo, discorrerá Paulo,
nesses dizeres, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, porque lembramos que Paulo estava preso em Roma quando redigiu esta epístola a Filemon. Então, prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo dizia que ele não era prisioneiro de Roma, do Império Romano. Ele era um prisioneiro de Cristo. Então, ele segue. Que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo. Então, uma relação também de Paulo como pai espiritual de Onésimo, no sentido de que o apostolado de Paulo, as pregações de Paulo, converteram Onésimo. E por isso ele já estaria modificado, seu coração já estava modificado. Que eu gerei na prisão. Outrora ele te foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Então, Onésimo possivelmente não fora um termo muito ruim de se usar, mas um bom escravo, né, infelizmente, mas que Paulo diz que ele está sendo muito útil para ele e que doravante, daquele momento em diante, ele já estaria transformado. Como se tornou para mim? Muito útil a ti, como se tornou para mim. Mando-o de volta a ti, ele é como se fosse meu próprio coração. Isso é muito interessante, né? Ou seja, para que ele seja recebido como fosse Paulo, como se Filemon estivesse recebendo o próprio Paulo. Então, recebe-o como se fosse receber a mim mesmo. Então ele diz, como se fosse meu próprio coração. Eu queria segurá-lo comigo para que, em teu nome, ele me servisse nessa prisão, que me valeu a pregação do evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem teu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Veja que Paulo diz, se tu tens um bom coração, ou se tu realmente é convertido em Cristo, tu mesmo avaliará o mais certo a ser feito. Ele diz assim, e por que ele fala sem o teu consentimento? Porque vejam, embora Onésimo já estivesse liberto, né, pelo Evangelho, né, Paulo já havia feito a transformação através da sua pregação, o próprio Cristo, né, no coração de Onésimo, ainda existiam as leis vigentes da época, que não poderiam ser furtadas. Então, Paulo, com muito cuidado, né, endereça esses termos a Filemon. Ele segue, talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo, a fim de que o recuperasses para sempre, não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo. Então, de uma forma diferente, ou seja, um retorno como se fosse outra pessoa, uma pessoa uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, mas não numa relação de servo e escravo, desta feita. Entretanto, não quiser fazer, não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como um irmão amado, um irmão em Cristo. Muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. É interessante esse trecho, né? O que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer assim, ele está dizendo que, veja, põe isso na minha conta, eu pagarei qualquer tipo de dívida que ele tenha, para não dizer também, tu és devedor de ti mesmo a mim. O que ele está dizendo é o seguinte, ora, se tu deves a mim a sua conversão, ou se há alguma dívida por tu te convertestes, através
do meu apostolado, então tu, teoricamente, deves a mim algo, ou seja, tu és um devedor na fé, né? Na fé. E, portanto, é aquela célebre frase: perdoa como eu te perdoo. Então, aqui, sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Então, ele está recorrendo. Na verdade, Paulo aqui, ele usa, né? Ele apela para a autoridade da fé em Cristo. Então, recorrendo, apelando para o teu amor, como irmãos que somos em Cristo, eu lhe peço isso. Dá este conforto ao meu coração em Cristo, como irmãos em Cristo, na verdade, e não mais como um senhor e um servo, um escravo, mas em comunhão como irmãos com um Senhor só, que está no céu, que é Deus. Então, como Paulo quer transmitir isto a Filemon? Se só um Senhor, que é Deus, não tu, Senhor de um escravo, mas um Senhor só que está no céu, onde, nesta condição, somos todos irmãos. Então, receba como um irmão amado, e não mais como um senhor de escravo. Pois essa relação, quando nós nos convertermos o nosso coração em Cristo, ela já não existe mais. As relações do mundo, elas são suplantadas por esta relação com Deus em Cristo. Então, Paulo está transcendendo esta relação humana de servo e escravo, para que com Cristo eles sejam irmãos no mesmo patamar, sendo amados por um Pai único que ama todos os seus filhos igualmente. Isso é muito bonito. E eu te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que te peço. Ele apela finalmente pelo bom coração de Filemon. Ou seja, este é um pedido que somente um cristão de verdade, com seu coração transformado, poderia aquecer, poderia consentir. Então, nós não temos mais informações se esse, então, escravo fora recebido, mas nós tendemos a pensar que sim, ele fora recebido e que agora, como irmãos em Cristo, existia uma nova relação, ou seja, era como se um escravo fosse libertado desta condição em Cristo. E também pelo seu senhor, né, dito senhor à época, ele também, ele já ter sido convertido e já por ser um cristão. Então, quando nós remontamos esta passagem, este episódio, o que nós podemos perceber é que nós temos aqui Paulo reproduzindo, né, na prática, né, ou seja, ele vivenciou na prática a parábola, né, que nós podemos fazer esta ligação com a parábola do devedor implacável, que é aquele devedor que, quando perdoado toda a sua dívida, ele não perdoou. Não que isso aconteceu no caso de Filemon, mas é a mesma analogia. Então, quando nós temos uma ideia do que seja uma dívida, ou como Paulo disse, se ele tem alguma dívida contigo, coloca na minha conta, né? Quando Paulo faz isso, é reconhecendo que ele, Paulo mesmo, ele é tão devedor pelo próprio passado de Paulo. Nós já falamos aqui, numa ocasião anterior, né? Paulo fora o perseguidor dos cristãos, assassinou muitos e muitos cristãos. E após a sua conversão, ele é um incansável arauto do evangelho, né? Então, as viagens, né, os açoites, as prisões, esta carta foi escrita na prisão, como outras também foram escritas na prisão, né? Então, vejam que ele viajava muito, não se tem
a, a, a devida, ao devido registro, né, de onde Paulo tenha conhecido Filemon, né? Mas eles se conheceram pessoalmente, provavelmente em Éfeso, né? E Filemon, ele residia em Colossos, né? Então, onde tem a carta aos Colossenses, ele cita também, Paulo cita Onésimo, que estava ali ajudando ele, né, nas suas pregações, mesmo na prisão em Roma, né? E Colossos ficava ali no Vale do Lico, tá? Próximo a Herápolis e Laodiceia, né, na Ásia Menor, hoje conhecido como Turquia, né? Mas Paulo, ele viajou muito para pregar o evangelho. Então, essa relação, quando Paulo faz, coloca na minha conta, sabendo das dívidas que Paulo tinha, espiritualmente falando, né? Alguns podem chamar isso de karma, de destino, né? De causa e efeito, mas ele era ciente de que tudo que ele pudesse fazer para quitar, ou mesmo a sua dívida era tão grande, que ele falou, pode botar na minha conta que eu pago, né? Então, por que que tem a ver com esta parábola? Porque nós sabemos que na própria oração que Cristo nos ensinou, no próprio Pai Nosso, é dito, perdoai as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, né? E aqui eu falo dívida porque esta oração, quando foi traduzida para o português, ela é muito dita como perdoar as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o mesmo sentido. É que traduzindo direto do latim, a tradução é como dívida, né? Mas é aceito como ofensas. Então, é o mesmo sentido, é uma questão ali de débito e de crédito. Então, este sentido, né, de que Paulo fala e de que ele, essa vontade dele, né, de interceder por este escravo, né, colocando ele como um próprio devedor, né, ele, se nós colocarmos numa hierarquia as nossas dívidas, e no bom sentido aqui, não de uma coisa pejorativa, mas quanto nós recebemos, né? O quanto nós já estamos recebendo de Deus. Né? O próprio Paulo, né, com a sua conversão, né, pelo próprio Cristo, que ele não conviveu em carne, mas que a todo momento, né, vinha ele dando as orientações, desde a sua conversão em Damasco. Então nós podemos observar que aqui se trata de o quanto nós recebemos a nossa vida, né? O quanto nós fazemos muitas vezes para algo, para alguém, ou a dívida que nós temos de benevolência, o quanto nós somos perdoados, né? Já, né, por próprio Deus, essas oportunidades infinitas que são dadas a nós, né, pelos nossos erros, nossos tropeços, e Deus, na sua benevolência, sempre dá um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade para que nós possamos fazer melhor, fazer diferente. Então, isso é uma benevolência muito grande. A gente sempre está, pela misericórdia de Deus, sendo beneficiado, se nós observarmos bem. Então, por que que tem uma analogia, né, com a parábola do devedor implacável? Porque é dito nesta parábola de Mateus, capítulo 18, versículo 23, que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve acertar as contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Tá? Eu vou fazer um parênteses aqui, para que nós possamos entender um pouco sobre isso. O que seria 10.000 talentos escrito aqui? Isso é uma coisa que é importante para que nós possamos entender. A parábola dos talentos é tida como um talento no sentido de uma habilidade, um dom, uma dádiva recebida, tá certo? Aqui, 10.000 talentos, nesse caso, ele é um valor de unidade de peso. Por que unidade de peso? Quando Mateus escreve aqui 10.000 talentos, tá? 10.000 talentos, ele era uma unidade de peso, de medida. O que é isso? Né? 10.000 talentos era equivalente a 164
toneladas de ouro. Por quê? Um talento era X gramas ou quilos de ouro. Então, era uma unidade de peso. Se o ouro pesasse X gramas ou quilogramas, era considerado um talento. E assim por diante, 2, 3. Então, esta quantia de 10 mil talentos, quando traz 164 toneladas de ouro, o que está querendo dizer aqui nesta parábola? Que era uma dívida impagável. 164 toneladas de ouro são caminhões de ouro. Ou seja, era uma dívida impossível de ser quitada. Tá certo? Então, ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos. Não tendo este com o que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos, todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés, prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, um de seus companheiros ali da lida, que lhe devia 100 denários, outra unidade de moeda da época. 100 denários, para que nós tenhamos a noção, o denário, ele era uma moeda romana de prata, e um denário era correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Tá? Então, um denário era equivalente a um dia de trabalho, né? Então, um denário, denários em latim também é de onde deriva a nossa palavra dinheiro em português. Então, vem desta origem em latim. Era uma moeda romana, e aí nós temos várias moedas também citadas, as dracmas, né? O estáter, o asse. Então, um denário, nós sabemos que era a quantia recebida por um dia de trabalho, tá? Você tem algumas passagens também ali, o dracma, né? A didracma, que é citado também em outra passagem, né? Ali de Mateus, que ele diz sobre quando Jesus e Pedro estavam e tinham que fazer o pagamento ao templo, né? A dracma era uma moeda grega, geralmente a paga nos templos. Então, a dracma também era similar a um dia de trabalho, tá? Era o mesmo valor de um denário, mas era uma moeda grega, geralmente dada nos templos. Então, a gente encontra também na passagem do tributo pago por Jesus e Pedro, de dracma, 2 dracmas cada um que deviam, e Jesus diz a Pedro, para que não sejam escandalizados, pede para Pedro pescar, e na boca do peixe ele encontra um estáter, é outra moeda da época, e um estáter equivalia a 4 denários ou 4 dracmas, 2 de Jesus, 2 de Pedro, assim eles quitariam a sua dívida, né, com o templo. Então, a gente tem outra unidade de moeda. E o asse também, que é em Mateus 10, a gente encontra, que é quando diz que... Só que essa era uma moeda romana de cobre, e essa era uma moeda que valia 1/16 do denário. Então, era uma moeda como se fosse centavos, né? Um centavo. E é quando Jesus diz que nós valemos muito mais do que um asse que é pago por um pássaro, e que o homem vale muito mais que isso. Enfim, é só para a gente poder ter um contexto das moedas da época. Ou seja, quando nós temos aqui uma passagem onde o servo foi perdoado por 10 mil talentos, 164 toneladas de ouro, uma dívida impagável. Só que quando ele encontra um outro que lhe devia 100 denários, isto equivalia a um pouco menos de 30 gramas de ouro. Tá? Então era uma quantia ali pagável, né? Mas era uma quantia incomparável com a que ele devia e fora perdoado. Então, quando ele encontra
o outro que lhe devia 100 denários, 30 gramas de ouro, mais ou menos. Agarrando-se ao pescoço, esse sujeito pôs-se a sufocá-lo e insistir: paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo, eu o pagarei. Mas ele não quis saber, não quis ouvi-lo, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Os seus companheiros, né, presenciando aquilo, né, o que acontecera, ficaram muito penalizados com aquilo, comovidos com aquilo, né, vendo que ele fora perdoado e não perdoou o seu próximo. Então, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. E o Senhor mandou chamar o servo e disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Veja, essa é a mecânica desta parábola, né? Então ele foi perdoado, porém ele não teve a capacidade de perdoar uma dívida irrisória perto da dívida que ele tinha, que ele não conseguiria pagar, inclusive. Assim, colerizado, o Senhor entregou os verdugos até que pagasse toda a dívida. Eis como o Pai Celeste agirá convosco, cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Então vejamos que quando Emmanuel nos traz por Cristo, perdoar por Cristo e em Cristo, nós estamos falando de dívidas aqui, montantes monetários, porém, utilizando uma metáfora para que nós tenhamos essa reflexão de dívidas espirituais, de dívidas ocasionais, de dívidas eventuais, de posturas, enfim. As dívidas que nós temos na nossa vida. E se nós observarmos o que nós devemos, que nem nós sabemos o quanto nós possivelmente devemos pelos nossos atos, omissões, nossas atitudes, como humanos falhos que somos e perfectíveis, ainda em caminho, né? O quanto nós não perdoamos, somos rígidos e como somos veementes quando alguém erra conosco, porém, quando somos nós que erramos muitas vezes, nós esquecemos que somos perdoados. Então, é esta dose que nós precisamos ter, talvez como reflexão de hoje, que Emmanuel nos traz brilhantemente. E Emmanuel nos esclarece, nos aprofunda com suas palavras, mais ainda, quando ele nos diz: enviando Onésimo a Filémon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo que lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é, em seu nome, que distribuímos esperanças e consolações. Então, mesmo diante das nossas lutas, vicissitudes que todos nós passamos, dos nossos destinos, das nossas coisas que nós temos que passar e resolver, nós encontramos alento pela misericórdia divina de um novo dia, de novos ares, né, de novos horizontes, né, para que nós possamos continuar caminhando e até mesmo ajudando outras pessoas dentro de cada possibilidade, da realidade de cada um. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Então, uma titulação espiritual não mundana, quando Paulo apela para Filémon: você é um senhor de um escravo, mas você é devedor também, você tem as suas dívidas. Então, Paulo quer dizer, quanto mais nós fazemos e quitamos as nossas dívidas, né, nós não sabemos ao certo toda a contagem dos nossos débitos. E, de certo, na maioria das vezes, nós geralmente esquecemos das dívidas que temos ou queremos sempre amenizá-las. Mas, ao mínimo sinal de ofensa ou de contrariedade, nós nos arrogamos, na maioria das vezes, nos ofendendo profundamente, muitas vezes com coisas que
não são tão relevantes assim. Então, quem pode ter esta dose? De certo, não nós, mas sim o único, a inteligência suprema de todas as coisas, que nós chamamos de Deus, né? Que na passagem de, de Mateus diz, até os cabelos da sua cabeça, os fios são contados por Deus. É ele que sabe de todas as coisas. Então, Paulo, já sabendo disso, ele já vai aplacando, abrandando essa sua dívida espiritual e já trazendo, chamando para ele estas pagas. Então, Emmanuel segue. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente. Vejam, nós por vezes nos ofendemos muito facilmente e o mundo nós sabemos que não é um mar de rosas. Aqui nós estamos em um planeta de provas e expiações, uma escola, né? Então aqui nós precisamos desenvolver algumas coisas espiritualmente, né? Falando, para que nós possamos alicerçar o nosso progresso espiritual. E é por isso que nós nos encontramos nessa terra. E aqui ele segue. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Nós somos limitados em podermos nos doar, nós temos limitações humanas, nós temos limitações físicas. Então, quando nós compreendemos que o outro também tem essa limitação, nós entendemos, né, que somente há uma fonte primordial onde tudo pode doar na medida da necessidade de cada um, que é o próprio Deus, né? Então, nesse sentido, em vista disso, diz Emmanuel, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo também, teu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Então vejam que Emmanuel nos traz esta carta de Paulo, né, que se trata de uma dívida real na época, né, de um escravo que Paulo pede para ser recebido novamente, agora em Cristo, por Fílemon, que também já havia se convertido por intermédio de Paulo, e só poderia aquecer este pedido do apóstolo por estar convertido. E aqui nós temos uma relação muito bonita de irmãos em Cristo, dizendo que só um Senhor e que esta relação supera as relações do mundo, seja de um escravo, seja de um servo, né? De alguma relação que nós nos achamos ou nos rogamos superior por títulos, qualquer coisa que seja, superior a outro, né? Então, quando nós oramos, a primeira coisa que está, a primeira frase que nos traz Jesus no Pai Nosso é Pai Nosso, ou seja, somos todos irmãos em Cristo, e dessa forma, ele ultrapassa a relação de senhor e escravo, que, aliás, o senhor, infelizmente, à época, ele tinha o poder sobre a morte e a vida. Ele podia fazer o que quisesse com seu escravo, tinha liberdade total. Então,
as leis do Império Romano na época, elas preconizavam isso. Então, o que diz Paulo aqui, através do cristianismo? Ele traz uma outra relação, uma relação onde Onésimo, então, seria recebido por Fílemon como irmão em Cristo e não mais como escravo, né? Com todo o cuidado que ainda havia uma dívida socialmente na época do Império Romano, mas que agora era um escravo liberto em Cristo, e Fílemon, por também ser liberto pelo amor de Cristo, ele poderia entender essa relação. Então aí nós observamos as leis humanas em contrapartida das leis espirituais, das leis de Deus. Então, é isso que Emmanuel nos traz hoje, essa é a ideia central desta dívida, né, chamada aqui por Paulo, mas que nós podemos expandir isso para as nossas vidas, de quanto nós temos ou imaginamos que tenhamos de dívida para com outrem, para com a própria existência, né? Por recebermos este corpo, por termos a oportunidade de estarmos aqui vivendo, fazermos cada vez melhor, aprendendo, né? Através da escola da vida também, e pela graça de Deus, pelos ensinamentos que o Evangelho nos traz no dia de hoje, neste capítulo 17. Então, que nós fiquemos com estas reflexões de Emmanuel, e nós nos encontramos, então, no próximo capítulo, no capítulo 18. Fiquem todos em paz.